Ok, meio-dia 18, no AU 12 em ponto. Você acompanhou comigo uma matéria muito bacana nessa essa ida aí à Feira Livre. Foi um momento muito de descontração, né? De divulgação também. Afinal de contas, a Associação dos Moradores de lá da comunidade implantou, né? Esta Feira Livre e com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão ali, não só vendendo seus produtos, mas comprando também e que a moeda circule ali no local, né? Parabéns a todos os feirantes. E obrigado pela recepção, né, calorosa dos feirantes do Nilton Pereira. Olha aqui, hoje, segunda-feira, dia 29 de abril de 2019. Como prometido, aqui ao lado está o diretor do SAAI, o Wellington Ferreira, que vai esclarecer alguns pontos questionados durante a semana. Inclusive, você que não assistiu ainda a reportagem ou o programa da última sexta-feira, vamos relembrar aqui o caso. É que no dia 21 de novembro de 2018, no ano passado, houve um acidente no trabalho com o senhor Carlos. O senhor Carlos tem 50 anos de idade, casado, pai de 4 filhos, e o caminhão Fossa acabou esmagando o pé deste cidadão. De novembro para cá, havia um acordo entre o dono da empresa, segundo o Wellington Ferreira, e também a família, e o Wellington para uma ajuda, um custeio para a manutenção da família. Porém, neste final de semana, a dona Rose, que é a esposa do seu Carlos, que está, inclusive, de cadeira de rodas, com o pé realmente uma dificuldade tremenda, procurou a nossa reportagem para mostrar a real situação da família. Situação difícil, situação realmente que requer atenção, né? E aí havia um seguinte questionamento, né? A demora do pagamento por parte do Wellington, segundo a dona Rose. Aqui está o diretor da autarquia. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde. Wellington Ferreira, diretor do SAAI. Boa tarde, Melqui. Boa tarde, ouvintes, né? Melqui, no dia 21 de novembro de 2018, aconteceu um acidente por conta de 11 a 11h30, quando o motorista Cícero Pereira e a equipe vai guardar o carro para o almoço. Eu acredito de 11 para 11h30. E, como é de costume todos os dias, ele buzinou, o rapaz abriu o portão, mas continuou, que ele já estava dando comida ao cachorro. Continuou do mesmo jeito dando comida ao cachorro. E quando o carro passou, o pneu traseiro, ele mesmo falou no dia que escorregou e o pneu traseiro passou por cima do pé dele. Portanto, era por volta do meio-dia quando o acidente foi registrado. O senhor estava onde no dia? Estava no SAAI quando o Cícero Pereira e o João, que é o responsável pela equipe de esgoto, me ligou falando que aconteceu esse acidente. Aí eu fui ao local. Quando cheguei no local, o senhor Carlos estava do mesmo jeitinho, deitado. Aí quando eu perguntei para ele, Carlos, o que aconteceu? Porque eu já conhecia ele, que passa várias vezes por ali para ir para a estação de tratamento nossa. E quando eu perguntei ao Carlos, o Carlos falou, Wellington, foi um acidente, ninguém teve culpa. Eu estava dando comida ao cachorro, escorreguei e o carro me prensou meu pé. Portanto, só para você que está nos assistindo, havia necessidade do carro passar ali diariamente porque tem uma estação de tratamento ali, né? É um condomínio sueca. Se não me falha a memória, né? Um condomínio sueca. E ele era folguista, né? Tirava folga ali na portaria. Eu vou pedir para que a nossa produção coloque aqui o vídeo do seu Carlos. Eu entrevistei neste final de semana o seu Carlos, estive lá na residência do mesmo. Põe para mim na tela. Estou nessa situação, né? Sem poder abaixar o pé, porque quando eu abaixo o pé, ele fica vermelho e começa a sangrar. Então esse pé não pode se abaixar de jeito nenhum. Tinha 5 pinos, né? Só que 4 pinos, graças a Deus, né? Por ele mesmo se soltou, mas tem um pino ainda. E tem essa situação que está aqui nos dedos, né? Graças a Deus tem uma pessoa que está vindo fazer os curativos, Deus socorro, né? Viu a reportagem e se comprometeu a vir também fazer os curativos. Então, o senhor está precisando agora de entrar num benefício, né? Que o governo agora dê a garantia, mas é preciso toda uma assistência também da outra parte que foi citada, que é a autarquia. O senhor está aqui impossibilitado de trabalhar, falou para a gente também que a situação, além de ser difícil financeiramente, a questão da saúde, que complica ainda mais o senhor trazer o sustento da família, né? É verdade. Tudo isso complica, porque se eu estivesse trabalhando, né? Eu tinha como manter a minha casa, a minha família, mas quando eu não posso, minha esposa não trabalha, né? Então, fico nessa situação difícil, né? O que o senhor espera a partir de agora? Bom, eu espero que prevaleça a consciência, né?
da pessoa, veja a situação e veja realmente que eu estou necessitado. Porque se eu estivesse trabalhando, eu não fazia questão. Se eu estivesse recebendo benefício, também não fazia questão. Vamos reconstruir a história. Era dia 21 de novembro de 2018, o senhor estava trabalhando, né, era como folguista. E o que aconteceu naquele dia, no exato momento que o senhor foi acidentado? Pronto, eu estava na guarita e vinha o carro do SAI, o carro-tanque do SAI. E tinha o cachorro, acabei de botar a comida do cachorro, desci e fui abrir o portão. Abri o portão e vim subir para a guarita. Quando eu subi que eu ia entrando, o carro veio, o caminhão veio, bem rentezinho onde eu estava, e uma mangueira estava solta e bateu na minha cabeça e eu não vi mais nada. Quando eu só vi quando eu me dei por si, só vi só o pneu do traseiro do caminhão arrastando, puxando meu pé e doendo. E foi quando eu segurei na quina da guarita e botei força. Foi que ele passou de vez, correu. Mesmo assim, eu ainda fiquei em pé, com o pé só correndo, com o pé só, ainda gritei com a mão, e ele nem viu nem nada. Passou e foi direto. Eu não sei porque ele estava com outro rapaz. Estavam conversando muito, estavam rindo dentro da boleia, né? Do carro. Eu não posso dizer se ele viu, se ele não viu também, né? Eu só sei disso. O que aconteceu foi esse. Então, o senhor não houve nenhum momento de descuido, não escorregou, o carro passou rente à calçada, uma mangueira que estava na traseira do caminhão acabou batendo em sua cabeça, o senhor desequilibrou e aí foi esse o exato momento do acidente, né? Justamente. Essa mangueira estava solta. Quando o caminhão ele anda, ela fica balançando, totalmente solta. E eu já tinha falado uma vez, disse, olha, essa mangueira aqui, vocês têm que amarrar ela, que ela fica solta, balançando. Eu já tinha dito isso umas 2 vezes, né? Mas ninguém me ouviu. Nesse dia, essa mangueira solta bateu aqui na minha cabeça, eu estava de costas, já ia entrando na sala já. Quando ela pegou aqui, justamente aqui, a nuca aqui, e eu não vi mais nada. Aí como eu estava assim, que lá era bem estreitinho, o pé, na hora que eu não vi, o pé escorregou, né? Ou eu pensei que ainda estava na... Eu só vi o carro passando e puxando a minha perna, e aquela dor. Foi quando coisei os olhos, aí eu vi coisa, e ele me puxando a perna para debaixo da roda traseira. Aí eu segurei na quina e botei força. Foi quando ele passou de vez. Mesmo assim eu fiquei de um pé só e comecei a gritar, levantando os braços, gritando, e ele não viu. Quem viu foi outro rapaz, estava no SAI, que eu não sei o nome dele, o senhor estava no SAI, foi que ele, de lá, quando ele vinha, ele disse, que foi isso que aconteceu com você? Eu disse, o carro do SAI foi quando ele telefonou para lá, o rapaz do SAI disse, olha, você acabou de atropelar o rapaz aqui, da guarita. E o rapaz não veio, só veio depois que chegou o carro da SAMU, foi que ele veio e disse, eita, me desculpe, eu não vi. Eu disse, tudo bem. O rapaz me botou na maca e me levou para o hospital aqui. Foi quando aqui do Hospital São Vicente, eu fui para Maceió, para o HGE. Agora o senhor tem que conviver com esta situação. Como é conviver em uma cadeira de roda? É difícil mesmo. É muito difícil. Porque quem andava, quem resolvia as coisas de casa, quem não tinha. E eu, como pai de família, como ser humano, eu não desejo isso para ninguém. Para ninguém. Viu? Para ninguém passar por isso. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu vou dizer a você uma coisa. Eu pedi até a morte a Deus. Até a morte eu cheguei a pedir a Deus. Porque veio um filho de 9 anos dizer, pai, eu estou com fome. Pai, eu queria isso. E você não poder ter. É muito difícil. Ok. Vou trazer para cá. Acompanhamos aqui um trecho da entrevista. O diretor estava assistindo também atentamente ao relato do seu Carlos, que está em uma cadeira de rodas, o pé cheio de pinos. Uma situação realmente muito difícil. Diretor, naquele momento ali, quase perto do meio-dia, houve o contato dos funcionários para com o senhor, anunciando o acidente. O senhor foi ao local,
senhor narrou para a gente aqui que perguntou ao seu Carlos o que teria acontecido, ele disse que teria escorregado. O senhor observa também que na entrevista ele faz o relato com detalhes, e são detalhes que é preciso a gente observar, porque tudo que a gente observa, né, tem que ter uma sequência. Ele sequenciou os detalhes naquele momento até de cabeça mais fria, porque naquele momento, para falar, se tornaria um pouco mais complicado, né? Momento turbulento. E aí, qual foi o procedimento do senhor enquanto instituição, enquanto autarquia? O que o senhor fez naquele momento? O senhor Carlos ali deitado. Quando eu cheguei, eu liguei para o SAMU, não tinha chegado ambulância nenhuma, chegou o Cícero Pereira, como eu falei, que é o motorista, chegou o João e várias pessoas. Eu que liguei para o SAMU, mas o pessoal disse que já tinham ligado também para o SAMU. Quem chegou primeiro foi o bombeiro. O bombeiro chegou, com 5 minutos ou 10 chegou o SAMU. Mas quem foi o procedimento foi todo o bombeiro. Ali foi para o Hospital São Vicente. Eu também acompanhei no meu carro. Foi quando eu conheci Dona Rose, que chegou lá com 3 filhos, eu acredito que eram os 3 que estavam lá. Foi que ela disse que gostaria de acompanhar o esposo na ambulância lá para o HGE. Foi quando eu coloquei o motorista no meu carro e levou a família. Até ela disse, Wellington, foi quando eu conheci ela disse, Wellington, eu posso ficar lá mesmo, mas eu disse ao motorista, leve ela para o HGE e veja onde ela quer ficar, na casa de parentes, só sai de lá quando tiver tudo resolvido. Dê assistência do início ao final. Foi quando ele fez a cirurgia, veio para casa, o primeiro medicamento dele foi o Adelino, companheiro de trabalho lá, ex-diretor, que comprou em Maceió a pedido nosso. E eu fui, pessoalmente, visitei ele e entreguei os remédios dele, o medicamento dele. Eu falei aqui sobre o caminhão, um caminhão fossa. Era um caminhão fossa ou outro tipo de caminhão? Caminhão fossa. Caminhão fossa. Caminhão fossa. E esta mangueira é utilizada pelo caminhão fossa para fazer a questão da limpeza das fossas. E ficava sempre passando ali do Não, tanque, ela fica num localzinho mesmo que não fica jogando, não. Ela fica realmente, vamos dizer, tem um ganchozinho, né? Onde ela fica certo. ali. E nesse momento que ele falou que foi a mangueira, mas eu visitei ele várias vezes para levar o dinheiro lá, e ele nunca comentou que realmente tinha sido a mangueira. Sempre falou que escorregou, que estava dando comida ao cachorro, porque lá você não tinha nada. O pé esmagado, foi até o Hospital Regional São Vicente, ficar sobre os cuidados médicos. Daquele momento em diante, houve um outro contato. O senhor esteve sempre representando, é bom que se diga isso. Não estava como uma pessoa comum, sim como um diretor da autarquia do SAAI. O senhor esteve na casa do seu Carlos, falando com a esposa, e houve um acordo financeiro. Gostaria que o senhor explicasse também, que tem muita gente sem entender. O que de fato aconteceu? Está havendo esse auxílio e de que forma aconteceu? De que forma aconteceu este acordo? Esse acordo foi o Júnior, que é o dono dessa empresa, onde ele é folguista, né? Eu não sabia, pensei que ele trabalhava diariamente, mas era folguista, como ele relatou aí. E o acordo foi quando o Júnior passou para mim que ele recebia R$900. Então ele disse, Wellington, eu dou 450 e você dá 450. E ficou acordado isso, Melk. No dia 30, o Júnior dá e eu dou no dia 15 em cada mês. O senhor observa que é um pai de família, é um cidadão, trabalhador, e naquele momento do acordo, o senhor pensou como o Wellington Ferreira ou como uma autarquia? Quem paga a sua parte? Quem paga sou eu. Paga do próprio bolso. Isso mesmo. Em nenhum momento o senhor pensou convocar o jurídico da casa para ver a possibilidade de fazer a coisa embasado na lei? Porque tudo isso aconteceu a partir do momento que houve uma demora no pagamento, segundo a dona, de sua parte. Então houve todo esse imbróglio aí, toda essa repercussão sobre o carro, porque é uma família carente. Você observa que o homem está numa cadeira de rodas, com o pé todo arrebentado, com crianças, inclusive tem um filho de 9 anos, e pelo lado humano da coisa, a gente observa o seguinte, que esse compromisso financeiro de sua parte poderia ser até amenizado se a coisa fosse feita de forma correta. Está sendo de forma correta, mas de forma que fosse embasado na lei. O senhor, naquele momento, o senhor pensou em chamar o jurídico da casa, já que o SAAI tem o seu corpo jurídico, para ver a questão legal dessa situação, da ajuda financeira? Veja bem, Melk. A partir do momento que foi acordado um acordo entre a família, a minha pessoa e a pessoa do Júnior, não passou de procurar o jurídico, porque já foi acordado esse acordo, então a gente foi mantendo o acordo. E aconteceu, que é todo dia 15, ela esteve lá no dia 15, mas o SAAI é aquela correria o dia todo. Então eu recebo 20, 30, chega até a receber 40 pessoas por dia, atendimento ali mesmo, você já esteve lá no pagamento, né?
E a gente vê a correria para mim. Então ela começa a ligar para mim 8 horas da manhã. Aí ela teve no SAI. Aí eu disse, dona Rose, venha amanhã, no dia 16. Passei o dinheiro para ela no dia 16. Foi um mês que atrasou, foi um dia. Era dia 15, eu passei para ela o dinheiro no dia 16. Até ela comentou que foi barrada lá no portão. Não, não tem nada. Quando eu cheguei para trabalhar lá, tinha um rapaz, que era o Júnior, que ficava na frente ali no atendimento, para ver quem queria falar comigo, ou alguma coisa mais séria para resolver, e eu tirei o Júnior. O Júnior hoje trabalha na levatória de esgoto, eu tirei, não tem ninguém. É passagem livre. Todas as pessoas que chegam lá no SAI vai bater na minha sala. Tem dia que tem 4, 5 pessoas na minha sala. Então, em nenhum momento ela foi barrada, ou pessoas falaram que eu não estava. Pode até ter acontecido ter dito que eu não estava, mas porque eu às vezes entro pela garagem, também saio pela garagem. E o pessoal ali no atendimento, prestando atenção no pagamento, atendendo, não vai ver se eu saí, se eu cheguei, não é verdade? Então, ela ficou chateada até, ela inclusive falou aqui no seu programa, na hora que eu passei o dinheiro para ela, até eu disse, não precisa a senhora vir aqui, eu vou na sua casa. Desculpa um dia, na verdade, mas eu vou na sua casa. Foi quando ela olhou para mim e disse que eu gosto muito de falcatrua. Ela repetiu isso aqui, ela falou para mim, até eu olhei para ela e digo, não, como é só para dizer isso comigo, dona Rose? Eu tenho 49 anos, ninguém nunca falou isso comigo aqui em União Palmares. Todo mundo conhece minha família, sabe da minha pessoa, o meu jeito de ser, o meu comportamento. Fui funcionário 10 anos no Leite São Domingos, fui vereador desse município, fui presidente 3 vezes da Associação dos Telecarros e hoje estou diretor daquela autarquia. Mas meu comportamento, o atendimento é todo mundo atende do mesmo jeito. E principalmente ela, que era uma pessoa carente, precisava realmente do dinheiro e o lado da gente humano, não é verdade, eu vejo que eles são a família necessitada e eu não ia estar lá e dizer que não estava. Nunca fiz isso, nem com ela e não vou fazer com ninguém. Aquela primeira reportagem gravada com a dona Rose, quando ela nos procurou pela primeira vez, na verdade ela só procurou uma vez, a nossa equipe esteve acompanhando esse caso, e aí ela teria dito que no primeiro momento o senhor teria orientado a não procurar a imprensa. O senhor teria feito esse tipo de orientação à dona Rose? Deixa eu te falar. Com o pagamento, no dia 15, quando ela foi lá no SAAI, eu acho que 1 ou 2 eu paguei lá no SAAI, e umas 2 eu visitei ela e paguei. Eu fazia questão de visitar para saber como é que ele estava de saúde. Aí, às vezes, ela comentava comigo, Wellington, muita gente manda a gente botar na justiça. Aí eu digo, mas por que botar na justiça? Eu não estou cumprindo? Só foi isso que eu disse a ela. Só uma forma de ir, né? Se a gente está cumprindo um acordo que ela mesma firmou com a gente. O valor diminuiu? O senhor teria diminuído o valor que o senhor estava repassando à família? Não. Como teve o primeiro acordo de R$ 450, o Júnior voltou e fez um novo acordo. Passou para ela que pagaria 350 e eu só pagaria R$ 400. Então, eu cumpri. Eu dei os 400 quando eu perguntei, dona Rose, esse novo acordo de R$ 400. Pô, o Júnior esteve lá e fez esse novo acordo, você só vai me dar os R$ 400. Foi assim que eu fiz. Se o Júnior chegou, ela diz, não, ele me deu os 450, daria os 450 a ela. Tinha dado os 450 a ela. Por se tratar de um carro oficial da autarquia, por se tratar de uma instituição importante, na verdade é uma referência no Estado, a melhor água, um produto vendável, o senhor, em algum momento, o senhor pensou, como eu falei no começo aqui, acionar o jurídico para ver a questão legal? Eu perguntei aqui ao senhor, se o senhor se atentou à pergunta, porque qual é a garantia que ela tem, né, do Wellington Ferreira, hoje, diretor da autarquia, contribuir com essa ajuda? E se o senhor sair do cargo, uma hora ou outra, o senhor vai continuar contribuindo com essa família? Veja bem, eu falei para ela, eu aqui como diretor, né, que estou trabalhando, eu garanto até a senhora conseguir o benefício. Ele, o seu esposo, o seu Carlos conseguiu o benefício. Até eu falei para ela, veja, dê entrada nesse benefício, né? Marque aí para dar entrada no benefício, para a perícia, isso mesmo. Inclusive, Melk, ela perdeu a perícia em janeiro, foi fevereiro. Dia 23 de janeiro ou fevereiro, eles perderam a perícia. No dia que ela recebeu, no dia 15, ela disse, próxima semana, Wellington, eu vou levar o Carlos para a perícia. Eu digo, você já tem o transporte? Ela disse, não tenho. Eu digo, meu carro leva a senhora. Depois o Júnior foi lá no SAAI e disse, Wellington, ela vai para a perícia, vai. Eu digo, eu dei meu carro. Ele disse, não, a gente aluga um. Tanto faz alugar, eu dou minha parte, você dá a sua parte, senão ele vai no meu carro. Com o motorista, com tudo, não tem problema. Para você ver que a assistência foi dada esse tempo todo. Aí foi quando ela perdeu.
Ela voltou com um mês depois, eu perguntei, por que a senhora perdeu? Ela disse, eu não fui para a perícia, porque os dedos dele, 2 dedos, são escuros. Necrosados, né? Isso mesmo, necrosado. E então, ela falou que o médico queria amputar os dedos dele. O senhor observa aqui a Isso foto. mesmo. Olha que foto forte. Você que está nos assistindo agora, se você não tiver um estômago forte, eu peço para que você... A gente não está aqui explorando a audiência, não. Pelo contrário, estamos aqui mostrando um fato e esse fato tem que ser trabalhado da melhor maneira possível e de forma muito isenta. Aqui é a foto do pé do seu Carlos. É uma imagem muito forte, eu não vou olhar muito, mas você vê que esse dedo, o dedo aqui, o dedo maior está necrosado, ou seja, ele vai perder esse dedo. O outro dedo aqui está com o osso aparente, tecido morto e os demais inflamados. Uma situação difícil. O senhor chegou a acompanhar aqui essa imagem pessoalmente lá no local. Acompanhei. São Os pinos né? aqui, diretor. São pinos e isso aqui mesmo. o tecido necrosado. Olha que coisa impressionante. Hoje, eu tive lá sábado, só tem um. Só tem um pino. Os 4 já já caíram, né? Já caíram, não para assim, é sangue, né? Pisado, né? Ela mesma, a dona Rose falou, não, estou cuidando, fazendo limpeza e está bem melhor. Eu vi no sábado que ele está bem melhor. Aqui ele é acamado. A questão também, a questão social da coisa, porque a dona Rosa, na verdade, é uma dona de casa. Né? Vamos ver por essa ótica também. É uma dona de casa, tem que cuidar do marido, cuidar da casa e cuidar dos filhos. E aí, eu gostaria de saber se houve também a orientação de procurar um médico, houve, né? Se houve também essa ajuda para que um profissional ou alguém habilitado pudesse cuidar dos ferimentos, já que o senhor também estava contribuindo financeiramente. E não sai. Houve essa recomendação porque a dona Rose correu o risco até de prejudicar ainda mais a situação do marido ali, né? Verdade. Aí, com o acordo dos R$ 450, realmente eu não entrei nesse mérito de procurar eles, né, que realmente ficaram de procurar o médico, né? Inclusive, ela não foi em algumas consultas com medo de amputar os dedos, né? Ela mesmo disse a mim, não fui o médico, eu mesmo estou cuidando dele, não fui o médico porque ele quer amputar os dedos, eu não quero ir. Tudo bem. Inclusive, Melk, também, ele nessa situação aí deitado, foi quando ela me falou de uma cadeira de roda. Eu procurei o Toninho da Defub para pedir uma cadeira de roda para levar para eles. Aí o Toninho me deu, disse que tinha uma cadeira lá, cedeu. Eu mandei os meninos no caminhão pegar, mas com a semana não pegou, o Toninho passou para outra pessoa. Mas ele falou, quando eu arrumar a cadeira, Wellington, eu levo. E realmente, aquela cadeira foi o Toninho que deu, mas foi também a gente que correu atrás. Em relação à contribuição, porque o Wellington e não sai nesta contribuição, já que se tratava de empresa. O senhor acabou dizendo que ele é uma pessoa terceirizada. Por que não o SAI e sim o Wellington? Mas no momento que o Júnior me procurou, e a gente conversou com Dona Rose e seu Carlos, ficou acordado aí, em nenhum momento eu pensei, para colocar autarquia, tem que ser juridicamente, na verdade. Então, como não teve esse acerto juridicamente, realmente o SAI ficou de fora, ficou a minha pessoa. E aí, pergunto mais uma vez aqui ao senhor, para você que está nos assistindo, estamos com o diretor do SAI, que foi questionado pela família na questão do repasse da ajuda, né, que eles precisam. E aí, fiz uma pergunta, o senhor ainda não respondeu. E se o senhor sair da autarquia, porque é um cargo de confiança, se o senhor sair da autarquia, o senhor permanece ajudando a família até este homem resolver a situação do benefício na casa da família? Acredito que umas 5 ou 6 vezes. Visitando. A última vez que o senhor foi? Fui sábado. Sábado, acho que 10h30 da manhã, quando eu toquei lá no portão, a dona Rose me recebeu, até ela disse, eu queria falar com o senhor mesmo. Foi quando eu entrei, dei uma cesta básica, levei uma cesta básica para ele, o seu Carlos estava na cadeira de roda, o aspecto até melhor, né? Eu dei uma olhadinha, foi quando ele só tem um pino, foi quando eu perguntei, o que aconteceu? Aí ela disse, é muita gente botando coisas na cabeça da gente, que o senhor não ia dar mais o dinheiro. Eu digo, não, em nenhum momento eu falei que não ia dar o dinheiro. Mas você só me deu 400, porque foi o segundo acordo. É como eu disse, se ele fala, é os 450, eu dou os 450. Que eu sei a necessidade da família, o momento o senhor que teria comunicado à dona Rose, que é a esposa que está hoje responsável por cuidar do seu carro, teria comunicado a ela sobre este acordo? Ou o senhor simplesmente pagou sem comunicá-la a redução do valor? Comuniquei, porque a gente só se vê de mês em mês. Quando ela chegou, disse, teve um novo acordo com o Júnior, ela disse, teve um novo acordo. A minha parcela ficou quanto? Ela, 400. E eu passei os 400 para ela. Além disso, Melk, todo mês os funcionários, Cício Pereira, que é o motorista, o João, que é o responsável, eles dão uma cesta básica para essa família. De quem é a culpa do acidente? Eu observei a repercussão do caso também, trouxemos à tona, né? Esse é o nosso papel enquanto apresentador e repórter, né? Mostrar realmente
a situação e eu vi a outra parte. Aqui estamos fazendo o nosso papel, né, trazendo com isenção a participação do diretor da autarquia, o Wellington Ferreira, para também dar a sua versão sobre este caso aqui. Um caso que trouxe uma repercussão grande. Técnico, né? Ele é advogado, a parte jurídica é muito imprensado o portão ali, ele poderia se afastar um pouco, como fez em várias vezes, né? Na verdade, porque o caminhão passa todos os dias. Vão pegar o caminhão 7h30 da manhã, volta de 11h30, sai de 1h30 da tarde e retorna de 5h30. O senhor está no olho desse furacão, porque está à frente de uma instituição, repito, de grande importância, que é o SAAI. E as pessoas devem estar se perguntando, mas por que o Wellington está nesse contexto? O Wellington, você que está assistindo agora o programa 12 em Ponto, nos acompanhando, estamos ao vivo aqui no Facebook. O senhor Wellington Ferreira está hoje diretor, né, do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Aconteceu um acidente com um trabalhador, esse trabalhador foi acidentado, teve o pé esmagado por um carro oficial, um transporte oficial do SAAI, e quem responde pela autarquia é o senhor Wellington Ferreira. Porém, naquele primeiro momento, não houve um acordo entre empresas, já que falamos sobre empresas pejoradas, né? Empresas que têm CNPJs, enfim. E aí o senhor traz essa carga e esse peso também. Por ser um agente público, tem pesado muito mais. O senhor está tentando explicar aqui para a gente, e é isso que eu estou observando, o peso da repercussão em cima de um agente público. O senhor hoje se arrepende de não ter feito a coisa lá atrás, de empresa para empresa, resolver o problema e se isentar a pessoa do Wellington Ferreira, agente público? Não, não me arrependo de nada. O acordo que foi feito está sendo cumprido, eu acho que é por aí também, né? Eles também aceitaram o acordo, que veio também deles, da parte, né? E da parte do Júnior, e do meu nome. Está dando a explicação, eu explico hoje, amanhã, qualquer dia, qualquer hora, não tem problema nenhum. E quem me conhece aqui na cidade, Melk, sabe da minha pessoa, o meu comportamento, o meu jeito de ser, né? Educado. As pessoas que vão lá no SAAI, tem esse problema aí, mas tem pessoas que nem problema tem, vão lá, eu recebo muito bem e ainda ajudo. Então não tem problema nenhum, porque onde esse assunto chegou, eu tenho certeza que as pessoas sabem do meu jeito de ser e sabem que eu sempre ajudei essa família e sempre vou ajudar. Eu quero agradecer a pessoa do diretor que está aqui explicando essa situação, se colocando também à disposição, garantindo, né, a manutenção do acordo. Até lá ninguém sabe, né, que é preciso se atentar à questão também de 2 pontos. Primeiro, a manutenção do emprego, né, já que se trata de um caso de um cargo de confiança. E a outra até conseguir o benefício. O senhor já se comprometeu aqui ao vivo que, independentemente de estar ou não diretor do SAAI, o senhor vai manter este acordo, mesmo estando fora da autarquia. Mantenho, sim. Agora eles têm que ver a perícia, né, para pegar o benefício, né? Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fique à vontade. Tem algo que o senhor gostaria de esclarecer? O senhor acha que não foi colocado? Não, Melk, veja bem, só uma coisa que a gente fica triste, né? O meu jeito de ser fica triste, o comportamento da dona Rose, porque sempre recebi ela muito bem, fui lá na casa, todo o acordo foi cumprido, e aquela palavra falcatrua, quando ela me falou lá no SAAI, você gosta de falcatrua, Wellington? Não, nunca. Tenho 49 anos, moro aqui, sou daqui, meu pai, Zé Sebastião, todo mundo conhece, ali subindo Santa Maria Madalena. Nossa família, a gente nunca fez isso. Nunca, sempre tratei as pessoas bem, educado, entendeu? E nunca fiz falcatrua nenhuma, como eu falei. Passei 10 anos no Leite São Domingos com o Rodrigo Daniel e sou Paulo Domingos lá. Era um cargo de confiança lá, tomava conta do almoxarifado, fazia as compras aqui nos Palmares. Falei, fui 3 vezes presidente do Telecarro, fui vereador deste município de 2005 a 2008 e estou diretor. E essa palavra ninguém nunca disse comigo. Então fiquei triste com a dona Rose quando ela falou para mim. Quando eu olhei para ela, eu disse, por que a senhora disse isso comigo? Nunca nenhuma pessoa falou isso comigo, dona Rose. E ela voltou a falar aqui no seu programa. Então só isso, só fiquei triste com o que está acontecendo, o que aconteceu, que não era para chegar a esse ponto. Você assistiu aqui a entrevista com o Wellington Ferreira, diretor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, falando sobre a repercussão do caso envolvendo essa família que você acabou de assistir a reportagem.